Raquel, né? Sou psicóloga, faço atendimento online, né? Tenho aí feito esse projeto junto com a Ivana de uma forma realmente social, para que a gente possa trazer essas informações para um público que às vezes não tem tanto acesso, né? Nem todo mundo tem a possibilidade de fazer terapia, né, de buscar um atendimento mais profissional, mas tem várias questões e é sempre bom a gente entender. Quanto mais a gente consegue compreender algumas coisas, mais facilmente também a gente consegue trazer uma melhoria, uma qualidade aí, né, para o nosso dia a dia. Né? Então, todas as quintas-feiras a gente está tentando trazer um tema novo, um convidado novo também para debater junto com a gente, para trazer conhecimento a mais, que sempre é bem-vindo, né? E hoje o tema realmente é a análise dos sonhos. Eu me chamo Ivana, sou psicóloga, também atuo aí nessa área já tem um tempinho, quase 10 anos. E hoje a gente convidou a Cláudia para participar com a gente e eu deixar a palavra com ela para ela se apresentar e dar iniciativa aí. Então, boa noite, meninos. É um prazer, né? E obrigada pelo convite. A rede tem isso de bom, né? A gente está distante, eu estou aqui no sul, vocês estão no norte, mas a gente está juntinho, né? Também sou psicóloga, atendo na área clínica, né? Presencial, mas no momento online, né? Pela pandemia. Também fui professora até o ano passado, por eu ter mudado para cá, né? Acabei deixando um pouquinho as aulas de lado. Mas ministrei, né, psicanálise também na faculdade, é a minha paixão, né? E o sonho, quando a gente chegava na parte do sonho, sempre levantava, né, nos alunos, assim, aquela indagação, né, questionamento, fantasias, né? Que, aliás, faz parte dos sonhos, né? É isso. Então, a gente está aqui realmente para falar um pouquinho sobre essa questão. Na quinta passada a gente falou sobre o inconsciente, né? E aí ele faz parte, já é um comecinho para a gente entender. Então, assim, por que sonhamos? Eu acho que é por aí que a gente vai começar mesmo o nosso bate-papo, né? Que é uma comunicação. O sonho, na verdade, ele vem para que a gente possa, de alguma maneira, ter algumas informações que no nosso dia a dia, né? Na nossa rotina, são coisas que a gente vai tendo de percepções. Então, o sonho ele vem para a gente saber lidar com essas informações, coisas que a gente talvez não teria esse acesso tão fácil, né? Então, por isso, olhar para esse material que é produzido, né, enquanto a gente dorme, é uma possibilidade da gente enxergar aí essa vida, né, de uma forma assim, o que nosso interno quer nos falar, né? Qual é as informações que a gente pode aproveitar aí, né, de cada sonho. Os sonhos também são essas imagens produzidas durante o nosso sono, né? Então, a gente tem estágios do sono. Né? Segundo algumas pesquisas, a gente sonha todas as noites, mas a gente não lembra desses sonhos. Né? E aí é interessante que quando a gente lembra esse material, esse sonho, isso que ficou registrado, a gente pode analisar. Né? E é diferente da gente pegar aquela questão de olhar lá, né, na revistinha ou no Google, a revistinha é coisa de velha mesmo, né? De olhar hoje no Google, que é a nossa ferramenta master aí, né? E de entender assim, o que é sonhar com X coisa, né? Tem gente que ainda tem muito isso. Mas o sonho, ele é uma coisa que ele vai ser muito personalizado. Não tem como a gente olhar e querer entender pela visão do outro. A gente tem que entender o nosso sonho. O que aquelas informações têm a ver ali de algo que você precisa analisar. Por quê? Durante o nosso dia, a gente tem várias informações, percepções, coisas que talvez a gente não consiga nitidamente lembrar, e aí que a gente vai guardando aquilo, é um material mesmo. E no sonho isso vem, às vezes de uma forma muito intensa, né? E aí, mais do que a questão fisiológica, né, da questão de poder dormir e trazer aí essas questões, também tem algumas emoções que a gente vai tendo aí, né? Sabe aquele sonho que parece tão real, e quando a gente acorda fisicamente, a gente está respirando de uma forma mais ofegante, ou a gente tem a sensação realmente de que parecia que estava tudo acontecendo, né? Então, tudo isso é algo que a gente precisa também ter esse olhar, né? E aí eu queria que a Cláudia falasse um pouco mais sobre a questão dos tipos de sonho, né? O sonhar por sonhar, às vezes é algo que é muito do dito popular, mas cada sonho ele realmente traz algo a mais. Isso. O sonho, ele traz até na história dele, né, algo místico, assim, né, algo tanto endeusado como o contrário, né, algo até de premonição, né, então, se eu sonhasse com alguma coisa, com um acidente, eu não podia sair de casa que poderia, né, me acidentar. Então, ele traz, assim, mexe muito com o místico também, né.
E os sonhos, assim, como a Raquel falou, ele é bem visceral, né? Então, assim, a gente pode sonhar de que maneira? Quem nunca sonhou que, né, estava caindo, né? Estava voando, coisas assim. Então, pode ser que ocorra, por exemplo, de o pé cair para debaixo da cama, né? Sair da cama e ir para baixo, e aí, de repente, eu sonho que eu estou caindo, né? Então, isso é uma influência do que o meu corpo está sentindo naquele momento, né? Influenciar no sonho. Ou então, sonhar que está nu, né? Nada mais é do que, muitas vezes, a coberta que caiu, né? Então, eu me sinto desprotegido, sonhei que estava nua e, né, passo vergonha, aquela coisa toda. Então, assim, tem essa sensação, né? Uma outra questão também é aquilo que eu vi durante o dia que aparece à noite, né? Então, eu vi um cachorro, eu vi uma árvore. A gente tem N estímulos durante o dia e são desorganizados. Então, por isso que o sonho muitas vezes vem em fragmento. E a diferença da revistinha, que eu brinco a revistinha, né, do João Bidu, eu acho, né, é exatamente essa, é de analisar o sonho, né? O que aquilo representa para mim, o que aquela árvore representa, né? E como as meninas falaram, adiantando um pouquinho, né, até no outro vídeo sobre o inconsciente, os nossos sonhos, nossas fantasias, medos, eles são atemporais, né? Porque eles ficam no nosso inconsciente. Por isso da importância de analisar o sonho. Então, coisas de agora, sonhos de agora, eles podem ter relação com coisas de décadas, né? Porque no nosso inconsciente não tem uma divisão por data, né? O que é de 20, 30, 40 anos atrás, ele permanece ainda, né? Freud também trazia uma outra situação, né? Na obra dele de 1900, que ele fala muito sobre, né, um livro dele sobre os sonhos, ele fala de patologias, por exemplo, pessoas que têm problemas cardíacos, muitas vezes os sonhos eram intensos, né? E acordavam assim assustados, né? Pessoas com problemas de pulmão tinham um sonho recorrente de aglomeração, multidão, né? Aquela angústia toda e de fuga, né? Então, eles relacionavam problemas realmente físicos ao conteúdo dos sonhos, né? Então, são relações. E aí, o que a psicanálise trata, né, bastante, e aí Freud também, né, foi bem inovador, é sobre a questão do sonho manifesto e o sonho patente, né? Então, e é justamente aí que a análise entra, né? Daquilo que eu falo e daquilo que tem por trás e que vai reconstruindo. Já falou, tem muito conteúdo nosso que fica recalcado, né? Fica guardadinho lá dentro do nosso inconsciente. A gente acaba tendo em forma de projeção, né? Em algum momento do nosso sonho, do nosso momento que a gente está descansado realmente, né? E aí tem sonhos que às vezes acabam, tem gente que chega no consultório e fala, né? Eu também amo análise dos sonhos, então, assim, é minha paixão. Sempre de vocês, que sempre tem algum conteúdo ali, está ali batendo que quer sair e você às vezes está deixando passar porque não anotou, não lembra, porque a gente sonha. Essa história de mas eu não sonho, sonha. Na realidade é que a gente não consegue lembrar. Até por ser um conteúdo inconsciente, muitas das vezes a gente faz essa questão de não lembrar, porque o nosso inconsciente ele está ali de alguma forma querendo sair, mas o nosso ego está em defesa. Então, só aparece realmente no sonho, né, no momento que você está dormindo. E aí tem sonhos que são repetitivos. Então, tem gente que fala, nossa, mas assim, eu vira e mexe, eu sonho que eu tô correndo, tô sendo perseguido. Nossa, aí você vai conversar com a pessoa, você vai, né, fazer uma análise com a pessoa, e aí você vai procurando, buscando, mas quando foi que isso aconteceu? Como foi o teu dia nesse dia que tu sonhou que tu estava sendo perseguido? E às vezes é um conteúdo que você guarda, de repente, um exemplo assim bem prático, de momentos de ansiedade. Então, toda vez que você vai se deparar, de repente, com um momento de ansiedade, algo próximo que está para acontecer, alguma coisa que está te incomodando, aí você sonha que você está sendo perseguido.
né? Nada mais é do que o teu inconsciente te dando um alerta. Olha, aquela situação vai acontecer. E aí, como é que você vai lidar com isso? Né? E a gente, às vezes, como leigo, a gente acha assim, nossa, não vou sair de casa porque vão me perseguir e alguma coisa vai acontecer. E não é. Na realidade, é o nosso inconsciente nos dando um alerta de que, olha, você precisa lidar com essa situação. Então, assim, você está sendo perseguido porque você ainda não lidou, ainda não conseguiu lidar com essa situação. Então, o sonho, às vezes, ele vem para isso, vem para te mostrar que determinada situação que está na tua vida estagnada, parada, que você ainda não aprendeu a lidar com ela, você ainda não conseguiu usar meios para trabalhar isso, tá ali, latente, tá ali te chamando, tá ali te mostrando. E a partir do momento que você consegue vislumbrar a tua realidade com o que tá te chamando, você começa a perceber, nossa, então todas as vezes que eu sonhava, esse sonho repetido, ou eu tinha tido um dia muito estressante, ou de repente eu estava muito ansioso para algo que ia acontecer. E aí eu começo a aprender a lidar com os meus momentos de ansiedade, de estresse. Eu acho que ficou claro. E também, assim, outra questão que tanto Freud, né, quanto Jung fala é que os nossos sonhos nada mais é do que projeções do que a gente carrega. Então, às vezes, a gente sonha, nossa, sonho muito, sei lá, com um homem com várias formas, várias características. Às vezes é o seu lado masculino que está ali querendo te mostrar algo e você não está enxergando. Porque isso aí realmente, para a gente conseguir começar a entender, né, os arquétipos que a gente carrega, os conteúdos que às vezes aparecem nos nossos sonhos, que são conteúdos internos nossos, para a gente conseguir entender isso, a gente precisa ir para terapia, a gente precisa estudar um pouquinho a análise dos sonhos, ler aí as obras do Freud, que foi o fundador disso aí. Tem muito conteúdo lá que a gente começa a perceber que a gente carrega dentro da gente. Então, os sonhos nada mais é do que a manifestação do nosso inconsciente no momento que a gente descansa. A gente entende da seguinte maneira, né, para ficar sempre claro para quem não é psicólogo, né, quem não tem essa fundamentação, é a gente entender assim, tudo aquilo que a gente sonha, tudo aquilo que a gente tem de lembranças durante um sonho, são coisas que cabem a gente, né, se possível, sempre anotar, deixar aquilo dali à mão, porque assim como ele veio, né, aquela informação veio, ela pode voltar lá para o inconsciente e a gente não conseguir resgatar. Então é muito comum, às vezes, a pessoa acordar, eu sonhei com tal coisa, aí passar o dia, não fazer nada com aquela informação, e depois, eu não lembro do que eu sonhei essa noite, eu não lembro, né, o que foi o sonho. E aí aquilo dali fica guardado novamente. Então é importante a gente fazer isso, porque como as meninas já falaram, de onde vem isso? Pode vir de alguma coisa do presente, né, pode ser de uma situação agora, de uma situação que eu estou me sentindo muito angustiada, ou ansiosa, ou alguma situação presente, ou pode ser coisas de anos, né? De uma situação que aconteceu lá na minha infância, ou de uma determinada situação que aconteceu e que foi uma geração de um registro emocional muito forte, né? E aí, quando eu tenho essas informações, é sempre legal a gente olhar para isso com mais cuidado, né? O que isso talvez queira nos revelar. E, de novo, né, só para reforçar, não tem como eu colocar lá a informação de assim, sonhar com tal coisa, né, e achar que vai vir um texto e, você sonhou com isso, então significa tal situação. Às vezes, por ter uma recorrência, né, quando a gente faz uma leitura de alguma coisa assim, pode parecer que está muito casado com aquilo que a gente tentou interpretar. Porque quando a gente vai sonhar com alguma coisa, a gente sempre sonha com algo que a gente tem algum registro, né? Então, assim, até brinquei uma vez, o meu filho veio e falou, né, e eu falo disso de uma forma engraçada, mas foi interessante. Ele falou, mãe, eu tive um sonho que eu sempre sonho com a mesma coisa. Eu falei, poxa, espera lá, então deixa eu ouvir aqui, né, que sonho é esse? Aí ele foi, contou o sonho tudo, ele falou, eu sonho sempre com tal coisa, não sei o quê. E aí eu perguntei, aí ele falou lá o objeto que ele tinha sonhado, né? Eu falei, mas o que é isso? Porque eu não conheço. E era de um jogo que ele sempre joga. Então é uma coisa que é da realidade dele, que ele teve contato, que ele sabe o que é aquilo, e aí foi presente no sonho dele. Mas que eu, por exemplo, nunca conseguiria sonhar, porque eu nunca nem ouvi falar daquilo. Então, assim, por isso que é algo que tem que ser muito forte para a pessoa, né? E você que vai fazer a análise, ou que quer que alguém te ajude com uma leitura, né? Às vezes você conta para um amigo, às vezes até isso já ajuda bastante. Quando você conta para alguém que não necessariamente é psicólogo, mas assim, a forma de você falar daquilo
já leva alguma informação e a pessoa que está te ouvindo pode perceber algumas coisas e te auxiliar, né? De pensar qual é o momento, qual é a situação voltada para isso. Então, eu achei muito interessante, porque quando eu fui falando para ele o que eu estava sentindo, né? Que aquilo dali estava querendo, talvez, trazer para ele de informação, ele falou, olha, é isso, pode ser isso mesmo, porque eu já fiz isso, sabe? Foi muito engraçado. Mas não fui eu que falei para ele, né? Eu falei para ele só o que talvez aquilo dali podia ser de informação que ele poderia estar olhando. E aí ele foi lá na consciência dele, opa, isso aqui realmente faz sentido para mim. Eu falei, ó, se fosse uma outra pessoa, eu teria que fazer um outro movimento, porque não seria a mesma interpretação, não seria a mesma percepção. Você sonhou isso por conta de todo o conteúdo que você tem. Né? E aí, se as meninas quiserem complementar, o que a gente pode fazer, qual é a dica que a gente pode dar também aí, né, para a gente poder dar essa atenção maior nessa questão do sonho, eu acho que também seria bem bacana. Tem, às vezes, aquela questão de pessoas, como tu disse, né, Raquel, que dizem, eu não sonho, né? Na verdade, todos nós sonhamos, né, com bastante frequência, mas tudo depende da importância que a gente dá, né? Então, assim, quando a gente acorda, lembra do sonho, e aí, com o passar do dia, aquilo vai se dissipando, né? Vai pegando só uns pedacinhos. Então, quanto mais importância a gente der para aquilo, mais a gente começa a lembrar, né, das coisas. E uma pergunta interessante é por que a gente tem sonhos absurdos? Né? Não tem sonhos assim que parecem sem pé, sem cabeça, né? Justamente isso, porque é pé de um e cabeça de outro. No sonho é como se fossem assim, quebra-cabeça que se encaixam, mas que uma é de Torre Eiffel e outra de desenho animado, né? Então elas não se encaixam, porque são fragmentos de pedaços da nossa vida, né? Então é importante, né, dar valor ao que sonha, anotar logo que acordar, né, anotar o seu sonho ou gravar. Eu penso que gravar no teu celular é bem bacana, porque não perde conteúdo, porque às vezes até escrever tudo vai indo, ou né? faz que nem eu fiz uma vez, eu acordei tão assim, aí eu peguei e mandei mensagem para Ivana. Ivana, é o seguinte, eu mandei um áudio. Quando você ouvir do decorrer do teu dia, tu me ajuda aí, né? E mandei um áudio para ela lá com as informações. Ela falou, menina, que sonho louco. Eu falei, pois é. Então ajuda aí, porque realmente eu não ia conseguir lembrar de todos os detalhes. E foi realmente muito significativo quando eu parei depois para pensar nas coisas que tinham acontecido. Realmente sem pé nem cabeça. Tem pé e tem cabeça, só que o pé de um, cabeça do outro. Exatamente. Então, assim, não se porque, né, assim como a gente, quem vai ouvir pode ser estudante de psicologia ou leigos, né? O que acontece é que a gente tem o que a gente chama de superego, né? Que é aquela partezinha da nossa mente que diz errado isso, né? E durante o dia, quando vem alguma coisa no nosso pensamento, vem aquela voz e diz isso é errado. No sonho também existe, só que ele está dormindo, digamos assim, também, né? Ele está mais enfraquecido. Então, por isso que algumas coisas do sonho a gente não lembra. Ou então, assim, sonha com o corpo de... Pensa assim, não, eu sei que era fulana, mas no sonho eu via um outro rosto, né? Porque, de alguma forma, esse nosso mecanismo de defesa está rebaixado, né? Então, a gente fica, assim, distorcido algumas coisas, né? Então, a dica gravar, escrever, mandar um áudio para uma amiga, né? Porque isso faz parte da nossa vida, faz parte do nosso ser, né? Como as meninas falaram na semana passada do inconsciente, né? É o que a gente tem de mais arcaico, né? Que nasceu com a gente. E há quem diga que até lá na vida uterina também existe, né? O inconsciente. Então é realmente anotar. E assim, um ponto, né, que quando a Cláudia falou, eu me lembrei aqui, a questão dos sonhos, às vezes a gente vê algo sem pé nem cabeça, ou de repente você sonha, eu sonhei que eu estava conversando com um cachorro, né? Aí você para pensar, nossa, mas não tem lógica. Mas tem, no fundo, qual é a representação do cachorro para vocês, né? Para você, para o sonhador? Porque entra na questão do arquétipo, né? Que é o modelo que a gente carrega com a gente. Então, assim, a gente tem um modelo de bondade. Quem é o modelo de bondade na tua vida? Então, assim, uma pessoa que representa a bondade, de repente você sonhou com ela, e aí você está tentando entender, mas por que eu sonhei com essa pessoa? Talvez lá no fundo, né, no teu inconsciente, é um alerta para te dizer algo com relação a esse quesito.
né? A questão da bondade, enfim. No meu caso, acho que com relação ao cachorro, eu ia sonhar que era algo... Se eu sonho com cachorro, eu ia achar que tinha alguma coisa de questão de amor, né? Porque eu sou apaixonada por cachorro. Então, se o cachorro está conversando comigo, tem alguma coisa aí, né? Então, assim, sempre tem alguma coisa por trás. Sempre tem... A gente sempre carrega, né, com a gente algum aprendizado, né? Algo inconsciente. Então, assim, às vezes você teve um cachorro lá quando você era criança, né? E aquilo ficou guardado na tua memória como uma expressão de carinho, uma expressão de afeto, uma expressão de cuidado. E em dado momento da tua adolescência, de estar já na idade adulta, tu tem um sonho com um cachorro que te representa algo, mas inconscientemente, óbvio, né? No teu consciente tu fica, meu Deus, mas por que eu sonhei com um cachorro? O que aquele cachorro queria me dizer? Né? Então, assim, realmente, de fato, para a gente entender essas coisas, né? A gente precisa conhecer, na realidade, o paciente ou a pessoa, né? O sonhador, no caso. Porque eu só consegui ajudar a Raquel com o conteúdo que ela me trouxe porque eu conhecia a realidade dela. Então, assim, não tem como, não é tarô, né? Não é charlatanismo, não é simples. Sonhei isso, é isso. Não é. A gente tem que conhecer todo o roteiro por trás da situação. Não é isso, é isso. Sonhei com borboleta, vou voar. Não é isso. Não é por isso. É isso que eu ia falar, Ivana. É muito comum a gente falar, você está trazendo do arquétipo, né? Porque, como eu falei, assim, às vezes pode parecer que é muito comum, né? Que sonhei com tal coisa e querer fazer a mesma interpretação. Um exemplo disso, tem gente que eu já ouvi várias pessoas falar, sonhei com cobra é traição. Já faz essa ligação. Por quê? Porque é muito comum, mas exatamente qual é a representatividade que a gente tem? Qual é a pessoa que vê a cobra como uma coisa assim tão meiguinha, não sei o quê? Não. A representatividade geralmente de uma cobra é que é uma cobra, é algo ruim, é algo que não é legal. Então, por isso que quando alguém fala, sonhou, então toma cuidado, sempre tem isso, né? E aí é muito comum a pessoa achar que é aquilo mesmo por conta da representatividade, por conta do arquétipo. O que a gente tem ali de simbolismo daquele ou daquele objeto, ou daquele animal, enfim, né? Mas realmente é fazer a leitura, não tem como. Eu até mandei uma imagenzinha para a Ivana mais cedo que eu achei, né? Que eu achei muito engraçado, que assim, de um personagem, né? De ficção, mas que ele fala assim, que não adianta também você sonhar e querer viver somente de sonho, que você precisa, né, entender que o sonho ele te traz um material, que ele te traz alguma informação que você precisa olhar e que você pode se utilizar muito. Sonhei com alguma coisa, dá atenção àquilo, sabe? Você não lembrou daquilo por acaso. Alguma informação você pode extrair daquilo dali e vai te ajudar se você realmente for a fundo naquilo. Mas não é ficar o tempo todo, eu tenho que sonhar, eu tenho que forçar, né? Me mostra tal coisa, né? Como se aquilo dali tivesse que acontecer forçadamente. Não, vive a tua vida, né? Tem o teu ritual de sono, né? E tudo mais, para fortalecer ali o teu descanso. Mas a questão do sonhar é muito isso. É quando ele vem, é você utilizar daquelas informações para fazer uma leitura. Mas não querer forçar, né, a tua mente a trazer uma lembrança ou algo do tipo. Porque talvez isso, realmente, quando a gente quer aquilo, né, geralmente não vem, não é assim, né? Não é simplesmente eu quero e vou lá e acontece. Infelizmente, não é, né, algo que a gente tem um domínio, que tem esse poder. Mais alguma coisa, meninas? Não, eu lembro de algumas situações, né, e até a gente acaba sendo, né, a clínica acaba sendo o nosso observatório também. Pacientes com crise de ansiedade, é um sonho recorrente de que está sendo perseguido, né? E eu lembro que um paciente sonhava frequentemente sendo perseguido, até que um dia ele sonhou que estava sendo perseguido, e aí ele voltou, e aí tirou a arma, né, que estava ali com ele e atacou, né? E aí ele teve um insight bem bacana disso, de que ele tem esse poder, né, porque ele estava fugindo, porque ele nunca se virou contra, né, aquilo que estava atacando ele. No momento que ele se vira contra aquilo, ele tem um poder agora, né? Então, assim, o sonho ele é muito significativo. Por isso da importância de analisar o sonho para cada um e aquilo que representa. Muito bem. Ivana, mais alguma coisa? Não, acho que ficou bem claro. E é realmente isso. Vamos, a partir de agora, quem está participando, vamos botar os sonhos, né? Que acaba criando um hábito e a gente, às vezes, algumas coisas a gente consegue perceber já com uma percepção nossa mesmo e ajuda. Então, assim, tudo que for bem-vindo, que for de ajudar, façam, né? E eu agradeço pela participação.
E por a gente estar contribuindo também com esse conteúdo, tanto para a gente, porque faz com que a gente se exercite, né? Nosso conhecimento e também passe para os outros. Quiser ver, encaminhar para alguém, toda quinta-feira também deixo convite. Toda quinta-feira a gente tem feito aqui essa divulgação de algum tema, de algo que a gente pode proporcionar aí também como um auxílio, né, de informação. E aí sejam sempre muito bem-vindos.